Daniel, mudando um pouquinho de assunto, e a gente viu que essa semana viralizou bastante, até você falou muito sobre isso, e aí eu vou até dar um exemplo que eu gosto muito de viajar, né? Porque quem me segue aqui sabe que meu sonho eu não gasto com carro, essas coisas, eu gasto com viagem, que eu gosto de conhecer outras culturas. E sempre que a gente vai pra algum país que a gente fala, pô, esse negócio aqui é antigo pra caramba. Por exemplo, vamos citar aqui palácios, pirâmides. E, meu, aí você fala, porra, como é que isso aqui foi feito em 1000 e bolinha, ou anos 300, 400 depois de Cristo, com umas pedras gigantescas, super bem cortadinha. Você fala, gente, quem que trouxe isso aqui até aqui? Como é que conseguiram construir isso? E essa semana foi muito falado sobre a questão do Egito, das pirâmides. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, a gente nem precisava, igual aconteceu agora, de pensar, caramba, tem estruturas de 640 metros embaixo das pirâmides. Nem precisa chegar nesse ponto para ver que aquilo ali não é normal, né? Como é que você empilha 2,5 milhões de blocos, alguns gigantescos, porque os de baixo são maiores que os de cima, né? Sim. Para poder segurar o peso. Tem bloco ali do tamanho de uma van, pô, de um ônibus. Exato. Coisa que E cortadinho, bonitinho, assim, né? perfeito, esse encaixe perfeito. Então, assim, as pessoas às vezes, é igual Jesus fala, né? Você engole um camelo, mas engasga com um mosquito, né? Sim. Então os caras falam assim, isso aí é absurdo, não existe nada embaixo da pirâmide. Eu falo, cara, não precisa nem olhar embaixo da pirâmide. Olha pra pirâmide e pensa, cara, peraí, como é que os caras fizeram isso 2000 anos antes de Cristo? Tem explicação isso. Então, assim, tem algo do mundo antigo que a gente perdeu. Tem algo na história que foi apagado. Uhum. Tem algum tipo de tecnologia ou de conhecimento que a gente subestima. Agora, se você parte do princípio que o Império Egípcio, por exemplo, tinha tecnologia que hoje a gente não tem, você olha no Líbano tem o templo de Baalbek. Esse templo tem literalmente pedaços de pedra cortadas perfeitos, igualzinho um ônibus, do tamanho de um ônibus, que hoje a gente não tem guindaste que consiga carregar. Então, existe um problema de que se você reconhece que esses povos antigos, ancestrais, tinham tecnologias que a gente hoje não tem, a gente vai ter que reescrever a história toda. Porque a gente acha que eles eram atrasados, que eles eram ignorantes, que eles viviam... Então, existe uma resistência muito grande das pessoas a aceitar isso, que eles tinham algo melhor do que nós. Isso atrapalha demais, porque senão os professores de história vão ter que voltar tudo para a faculdade. Então, assim, recentemente, o que foi supostamente encontrado? Abaixo da pirâmide de Khafre, né? Que eles chamam de Kunun-Khufu também, que era o nome do faraó. São 3 pirâmides que tem ali em Gizé, né? Khafre, Kelps e Miquerinos. A pirâmide de Khafre, eles fizeram... Tudo eu vou falar aqui supostamente, tá? O cara não falar, Daniel acredita nisso. Eu não acredito, eu acredito em Deus, meu irmão. E a Bíblia diz, maldito o homem confia no homem. Então, assim, eu estou reportando o que eles falaram. Eles falaram que através de uma tecnologia chamada SAR, que é abertura sintética de satélite, eles conseguiram fazer uma tomografia do solo embaixo das pirâmides. Nessa tomografia, eles disseram que encontraram embaixo das pirâmides 8 colunas ocas de 648 metros de profundidade, mas cada 2 colunas encaixam numa base quadrada de 80 metros por 80 metros. Então, você tem 8 colunas, 4 bases. E abaixo dessas colunas, chegando a 1.200 metros, você teria outras estruturas artificiais lá embaixo. Então, o que é isso? Eles falam, pode ser uma câmara subterrânea e ao redor dessas colunas, eles disseram que tem espirais que descem. Caramba. Então, a galera olhou isso, a galera da conspiração já falou, caramba, então as pirâmides são uma usina de energia do mundo antigo. Pode até ser, eu não sei. Era a teoria do Nikola Tesla. O Nikola Tesla tinha essa teoria, né? E essa história do Tesla também é interessante pra caramba, porque existia a competição do Tesla com o Thomas Edison, né? Dos cientistas que competiam. E aí o Nikola Tesla teria desenvolvido várias tecnologias super avançadas. Só que aí ele começou a querer, inspirado nessa ideia de que as pirâmides são usinas de energia, e usinas de energia, assim, sem fio, Wi-Fi, ele cria uma torre, e com o patrocínio do JP Morgan, não o banco JP Morgan, o JP Morgan mesmo, né, o fundador do banco. E a ideia era que eles conseguissem ter ali um sistema elétrico para as empresas do JP Morgan. Mas aí ele falou para o JP Morgan, não, eu tive uma ideia melhor. A gente vai oferecer energia gratuita para o mundo inteiro.
Ele falou, não, energia gratuita pro mundo não, pô. Aí você vai quebrar o business, pô. Eles têm que pagar a conta de luz. Aí o cara falou, tá cancelado o projeto. Aí cancelou o projeto, ele ficou cheio de dívida, morreu lá todo amargurado. Aí, assim que ele morre, um tio do Donald Trump, que trabalhava para o governo americano e no MIT, no Massachusetts Institute of Technology, é o cara designado a pegar esses documentos. Então dizem que o tio do Trump pegou todos os documentos do Tesla. E aí eles desenvolveram as tecnologias do Tesla sem dar crédito a ele. E aí, de repente, você tem essa conexão do Trump com o Tesla, e agora você tem o neto do Trump, né? O neto não, o sobrinho, o tio Trump tem o sobrinho conectado com o Elon Musk que tem a Tesla. Você fala, pô, tá uma coincidência meio estranha nisso aí, né? Então, assim, Nikola Tesla achava que as pirâmides eram usinas de energia do mundo antigo. Eu não sei, meu irmão. Do jeito que o mundo é estranho pra caramba, também não duvido. Agora, o que o Sacani e os meus outros amigos vão dizer? Não, isso é tudo lorota. O satélite não consegue enxergar o que está embaixo. Só que o Filippo Biondi, que é o italiano que trabalha com satélite, já trabalhou no Observatório Italiano, ele fica 1h30 explicando como é que ele conseguiu usar essa tecnologia do radar de abertura sintética para poder olhar embaixo da Terra. Ele explica lá o ângulo que ele usa, a estratégia e tal, faz as equações. Não é minha área, eu não sou geofísico nem técnico de radar, né? Minha área, eu sou doutor em linguística. Então, eu não sei se aquilo ali é coerente ou não. O primeiro trabalho que ele publicou sobre isso em 2022 foi publicado num artigo acadêmico, numa revista que tem revisão de pares, chamada Remote Sensing, e os outros cientistas reconheceram que o trabalho era coerente, tanto que foi aceito para ser publicado. Isso dá ponto para o projeto, né? Pontua. O que desqualifica o projeto é que, além do Filippo Biondi, tinha um cara chamado Corrado Malanga, que é um químico. Aí você fala, pô, que químico está trabalhando com radar? Ele não é geólogo, ele não é especialista em radar, não é físico. Então já está fora da área dele. E você tem um outro cara agora que foi acrescentado ao projeto chamado Armando May, que é um egiptólogo autodidata, mas é formado pela Universidade de Nápoles, em História, se eu não estou enganado. E tem uma senhora que virou auto-intitulada assessora de imprensa do projeto, que é a Nicole Ticolo. Só que, poxa, tirando o Filippo Biondi, que é o técnico de radar, os outros 3, eles mexem com hipnose, são ufólogos, falam de alienígena, aí estraga a seriedade do projeto, né? Realmente, você fala, pelo amor de Deus, o cara fala de alienígena, agora vem falar que tem estrutura embaixo da pirâmide. Então, assim, isso desmerece a credibilidade do projeto. Agora, não resolve e não explica como os caras empilharam aqueles 2 milhões de blocos lá e transportaram esses blocos que hoje a gente não consegue transportar. Então, independente se tem estrutura ou não embaixo da pirâmide, eu quero ver alguém reproduzir um negócio daquele ali. Loucura, cara. Eu quero reproduzir aí pra mim. Eu já ouvi falar que era elefante que puxava, que aí tem uns milhares de artesões. Cara, mas nada fecha a conta. Pra quem viaja e vê essas estruturas, é absurdo. Exótica, né?